Educação infantil em pauta. Hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre essa importante etapa da educação para as crianças, né, principalmente as crianças bem pequenas ali, que é a educação infantil. É uma etapa que tem sido objeto de muitos estudos acadêmicos hoje no Brasil, né? Finalmente os olhares se voltaram para essa primeira etapa da escolarização das crianças, e eu vou falar um pouco sobre a educação infantil aqui hoje, principalmente para você que é mãe, pai, tem uma criança pequena que você acabou de colocar na escola ou vai colocar na escola no ano que vem. Então, hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre educação infantil, para poder comentar, né, alguns dos principais aspectos, né, da mudança ali que ocorre para a educação infantil, principalmente em função do novo PNE, Plano Nacional de Educação. Bom, primeira coisa, né, é importante a gente saber o que é a educação infantil, né, como ela se manifesta na escola. Né? A educação infantil é a primeira etapa, né, da educação, do programa da educação básica, né, da educação escolar no Brasil, e ela é composta pela creche e a pré-escola. Qual que é o foco da educação infantil? O foco da educação infantil é a educação e o desenvolvimento infantil, desenvolvimento saudável ali nessa primeira etapa da escolarização, na etapa também da primeira infância, né? Que a gente chama. Muitas pessoas reconhecem a primeira infância como indo ali, né, dos 0 até mais ou menos os 7 anos, né? Mas a educação infantil pega essa primeira faixa aqui, né, da criança que é até os 5 anos de idade. E como é que a escola organiza a educação infantil ou deveria organizar a educação infantil? Primeiro, com foco na educação e no desenvolvimento infantil, ou seja, na educação infantil, gente, a gente não fala de alfabetização, pelo amor de Deus, a educação infantil não é o estágio de alfabetização da criança. É o estágio onde a criança está ainda, como a gente fala, nos períodos de aquisição da linguagem. A criança ainda está desenvolvendo e adquirindo ali todo o sistema fonético da língua materna, né, da língua portuguesa, por exemplo. Ela não está ainda na época de alfabetização, mas ela começa ali a lançar as bases para a alfabetização quando a criança chegar no Fundo 1, que a gente chama de anos iniciais. Então, recapitulando, como é que é composta a educação básica brasileira? Educação infantil, que vai até os 5 anos, anos iniciais, que vai dos 6 aos 10 anos de idade, que a gente chama de Fundi 1, Fundamental 1, Fundamental 2, que a gente chama de anos finais, que vai dos 11 aos 14 anos, e finalmente o ensino médio, que vai ali dos 15 aos 17, aproximadamente. Né? Se o seu filho não está dentro dessa faixa rigorosamente, tem ali a data de corte, que a gente sabe que existe, né? E também tem ali as questões de cada criança que podem interferir um pouco nessas faixas, né? Então, falando somente de educação infantil, o foco da educação infantil é a educação e o desenvolvimento infantil, né? O básico é que a escola oferte a infraestrutura mínima e as condições para educar e cuidar, ou seja, a educação infantil não tem meta de alfabetização, o foco é educação e cuidado. Por quê? Porque uma criança, como diz a própria legislação, são crianças bem pequenas, né? E como é que está organizada a educação infantil hoje no Brasil? Ela é composta da creche, geralmente a gente chama ali grupo 1, grupo 2 e grupo 3, né? G1 a G3, que vai do 0, né? No caso da creche, do 0 até os 3 anos de idade. Então, ali é creche. É só cuidado, né? E a aquisição ali da fala, da linguagem, enfim, né? A criança começa a ter os princípios do letramento linguístico, do letramento matemático, ali até os 3 anos de idade, aproximadamente. Ela está começando a entender que existe uma lógica de comunicação, que existe a fala, que existe toda a oralidade, que existe toda uma organização e padrões matemáticos na nossa existência, na nossa sociedade, né? Então, o G1 ao G3, de 1 a 3 anos de idade, depois aí as crianças vão para o infantil 1 e 2, que a gente também chama de G4 e G5, que é quando a criança tem ali os 4 e 5 anos, e que a gente chama de pré-escola. Por que a gente chama de pré-escola? Porque aí a criança começa a ter contato com conteúdos estruturados para escolarização. Então, lembrando que eu falei aqui, né, que o objetivo da educação infantil é educar e cuidar. Então, ela começa então ali no G3 e no G4, quando ela está com 4 e 5 anos, a receber, né, esses conteúdos organizados para a escolarização, para a alfabetização. A alfabetização deve acontecer no primeiro, segundo, terceiro ano da educação básica, do Fundi 1, né, dos anos iniciais. Hoje se reconhece ali, tem especialistas ainda estão discutindo isso, né? Mas o ideal era que a criança estivesse plenamente alfabetizada no segundo ano
dos anos iniciais, do Fundi 1. Mas tem escola que trabalha com até o terceiro, né? Porque, claro, entende que ali existem outros tempos ali, enfim. Né? Mas, para efeito legal, a alfabetização deve acontecer no segundo ano, pelo menos isso é o que diz o MEC. Né? Bom, o que acontece na educação infantil, então? Né? O professor da educação infantil ele é o regente de sala, ele planeja as atividades, ele faz o contato com as famílias, ele avalia as crianças. Geralmente, esse professor da educação infantil ele tem um auxiliar, um professor auxiliar, que muita gente também chama de auxiliar de sala, suporte, professor auxiliar, professor assistente, enfim, tem várias nomenclaturas, né? Mas a gente vive hoje na educação infantil um momento importante, tanto de expansão e ao mesmo tempo de precarização. Expansão por quê? Porque finalmente o poder público passou, né, a assumir com mais qualidade aí essa etapa da educação básica. O número de creches no Brasil ainda é insuficiente, mas ele aumentou bastante nos últimos 20 anos, nos últimos 10 principalmente, né? Então, eu vou falar um pouco aqui dessa expansão, né? Essa expansão aconteceu ali, mais ou menos depois de 2006, 2007, né? Nos últimos, vamos colocar 20 anos aqui, né? E a gente chegou em números importantes aqui, né? Que eu acho que vale a pena mencionar para entender a educação infantil. Em 2023, olhando para os dados do censo, né? Do Ministério da Educação, em 2023, apenas 38,7% das crianças tinham acesso à creche. Então, você vê que a gente ainda está muito longe de ter creche suficiente para todas as crianças, né? E na pré-escola, né, que é esse G1, G4 e G5 que eu comentei, 92,9% já tinha acesso. Então, a gente está vendo aí que tem uma disparidade grande entre a oferta de creche e da pré-escola, né? A educação, a matrícula da criança na escola formal, seja ela pública ou privada, é obrigatória a partir dos 4 anos, ou seja, é lei. A família que tem uma criança com 4 anos de idade, ela deve estar matriculada em algum sistema de ensino, alguma rede de ensino pública ou particular, né? E esse número que está coberto aqui, né, com os 92,4%, porque é obrigatório que a criança vá para a escola aos 4 anos, né? No Brasil, o estado com a maior cobertura nesse segmento, né, da educação é o Ceará, que tem um sistema de educação, aliás, admirável, né, o melhor do Brasil hoje, em todos os segmentos, inclusive, né, com uma cobertura de 96,9%. Ou seja, no Ceará, 96,9% das crianças da educação infantil estão dentro da escola. Né? Então, o que é que isso diz para a gente? Né? Diz para a gente que existe aí um desafio do Brasil de atender melhor a educação infantil. Né? E por que a gente fala de precarização nessa etapa? Né? Porque, como não era uma área, né, um segmento em que todo mundo lançava os olhares, né? Quer dizer, onde tinha mais creche, era particular. E agora a gente tem, né, mais creche aí do ensino público, a gente vê que tem aí um gap muito grande em duas áreas. Vou comentar principalmente a questão da formação do professor, né? Porque o professor, como eu falei na educação infantil, não é um cuidador, tem que ser um professor mesmo, um professor formado, graduado para cuidar dessa criança. Então, o professor ele é o regente de sala. Mesmo que você está falando ali da creche, mesmo que você está falando da pré-escola, tem que ter o professor regente. É ele que planeja as atividades, que faz o contato e o diálogo com as famílias, é ele que faz a avaliação do desenvolvimento das crianças, enfim. Só que a gente vive um problema docente no Brasil. Se você não sabe desse problema e é da área ou está interessado, vai no meu vídeo lá que fala um pouco sobre o desaparecimento dos professores no Brasil, que você vai entender o contexto. Mas é isso, né? Por que é que a gente fala de precarização? Porque, do ponto de vista da infra e dos profissionais, em relação aos profissionais, ainda nós temos hoje no Brasil 37,1% sem a formação adequada para atuar nessa área. Ou seja, 37,1% dos professores que estão hoje na educação infantil não têm a formação adequada. Além disso, 5 de cada 10 estudantes que se matriculam no curso de pedagogia desistem do curso. Ou seja, a gente tem, além da gente ter 37% sem formação adequada, a gente tem 50% de desistência, né, de evasão nos cursos de graduação de pedagogia, que é o profissional que deveria assumir ali a educação infantil. Então, a gente vê que a gente não tem aí um cenário muito promissor, né? A gente tem, do contrário, um cenário desafiador no que se refere a esse gap, né, entre a expansão e a precarização da atuação na educação infantil.
Além do problema do professor, a gente tem um problema da infraestrutura, que é péssima na educação infantil. Inclusive em escolas particulares, tá, gente? Eu chego em muita escola particular que eu entro na sala da educação infantil e digo assim, meu Deus, a criança passa aqui o dia todo fazendo o quê? Né? O bebê fica engatinhando e vagando pela sala, porque não tem recurso, não tem nada, né? No máximo tem um brinquedo ali que as criança fica disputando para poder pegar, né? Então a infraestrutura é péssima, mesmo nas escolas particulares para esse segmento da educação, o que também dificulta, né, tanto o desenvolvimento e a educação da criança quanto o trabalho docente, né? Porque o professor também não vai fazer milagre, ele tem que ter recurso para trabalhar, né? Então a precarização acontece nesses dois campos, né, na formação docente e na infraestrutura, né? As salas de recursos, né? Não tem recurso. O que é que deveria ter nessa sala? Você que é mãe, pai, você que é professor, o que é que deveria ter numa sala da educação infantil em termos de recursos que viabilizam o trabalho docente e o trabalho dos professores assistentes? Recursos didáticos para dar aula, brinquedos, livros, arquitetura adequada, espaço livre onde o professor também possa desenvolver outras atividades relacionadas à educação e desenvolvimento infantil fora da sala de aula, ou seja, a criança não ficar ali emparedada, né, todo o tempo dentro daquelas 4 paredes da sala de aula, né? Além disso, mesas e cadeiras adaptadas para a educação infantil, isso é muito importante por conta da ergonomia, inclusive a do professor, né? As condições de ventilação e iluminação também precisam ser muito observadas nessa fase, porque elas ainda são reguladores do sono e do ritmo circadiano que a criança está ali começando a desenvolver, então ela tem que ter ali ajustes, né, da entrada de ventilação e principalmente de luz para poder a criança regular ali o sono e etc. dentro da escola e que esse ambiente consiga, né, ser capaz de acolher e estimular as crianças com segurança. E é o que a gente não vê. Então, a infraestrutura muito pobre, muito precária, inclusive nas escolas particulares, realmente elas também não apresentam grandes avanços em relação às salas da educação infantil, o que também dificulta, né, o interesse dos professores em trabalhar nessa área e termina, no final, por prejudicar a educação e o desenvolvimento infantil nessa etapa da educação básica. Então, é bastante complicado trabalhar na educação infantil, e eu acho que isso é um desafio realmente para o Brasil, né? Primeiro, esse movimento de expansão com essa precarização ali que não casa, né? Não funciona, porque de fato precisa ter um investimento muito grande ali, né? Além disso, um terceiro e último fator é a precarização dos auxiliares, né? São profissionais sem formação, às vezes apenas com ensino médio, muitas vezes contratados como temporários, principalmente na educação pública, né? E que não tem ali, né, formação adequada para trabalhar com crianças, nem as crianças bem pequenas, nem as crianças pequenas como está na lei, né? Então a precarização também acontece nesse nível, né, que são os profissionais auxiliares dentro de sala de aula. Outro fator também, muitas vezes, é a quantidade de crianças por auxiliar, né? Bom, aí vários autores divergem, né? Mas assim, a média que a gente, especialista da educação, reconhece como ideal dentro do possível é que exista ali no máximo 6 a 7 crianças por auxiliar. Então, você pensar numa sala com 30 crianças, tem que ter no mínimo 3 auxiliares, que é para poder dar conta, né? Porque são crianças que ainda da cidade demandam demais atenção e suporte para poder ela ir conseguindo andar sozinha no mundo, né? Então, às vezes, você chega numa sala que tem um professor e um auxiliar. Isso é impossível. É claro que a pessoa vai desistir, né? E aí a criança termina sendo prejudicada. Então, isso também é um problema, né? Além da formação, a quantidade de crianças por auxiliar, que não facilita, né? E qual que é a meta do Brasil para a educação infantil, né? A meta do PNE é a meta 1. A meta fala, né, em universalizar a educação infantil até 2016, né, porque no caso o PNE teve a vigência até o ano passado, foi prorrogado, né, por mais um ano, e a gente está aí na iminência de sair aí o novo PNE, que deve ter aí uma vigência de mais de 10 anos. Mas até 2016 era isso, né, a meta era universalizar, ou seja, 100% das educações dos grupos 4 e 5 e no mínimo 50% das crianças de 0 a 3 na creche. Então, qual que era a meta, né? A meta era 100% das crianças de 4 e 5 anos, que é o G4 e o G5 na escola, e de 0 a 3 anos, 50% pelo menos na creche. Então, era essa a meta da educação infantil, que a gente ainda não sabe como vai ser aí para o próximo PNE, mas a gente imagina que isso vai ser realmente impulsionado, né?
A meta, né, das crianças de 4, 5 anos, né, que estão na pré-escola, geralmente já tinha sido batida pelo Brasil, mas a da creche a gente está bem longe ainda. E aí, para terminar aqui, eu deixo para vocês aqui 3 indicações, né, de pessoas que vocês podem acompanhar para entender, principalmente você que é pai e mãe de uma criança pequena que está na educação infantil, qual é o cenário da educação infantil no Brasil. Eu sempre gosto de deixar sugestões ali e referências, né, experiências, pessoas, estudiosos, pesquisadores da educação que são referência nesse campo. Primeiro, eu recomendo aí acompanhar, né, os perfis e o site da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. É uma fundação que muitos anos se dedica à educação infantil no Brasil, com um trabalho seríssimo e admirável, inclusive no campo de pesquisa e desenvolvimento. Tá? Muito, muito bacana mesmo o trabalho. Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, segue lá que vale a pena. O professor Paulo Foque, que ali coordena o observatório, né? O observatório dele é focado na educação infantil, então é um professor que tem um trabalho muito reconhecido, uma vasta produção acadêmica de estudos e pesquisas voltadas para a educação infantil, para essa área. E, finalmente, indico aqui, no caso de São Paulo, para quem está aqui, acompanhar a EMEI Nelson Mandela, principalmente o trabalho da queridíssima professora Solange Miranda, Solange Miranda, que está aqui, quase que eu escrevi errado. Solange Miranda, que tem um trabalho maravilhoso na educação infantil. Então, deixo aqui como recomendação esses 3 profissionais, né?